Doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da IUPRJ, estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Ei, você que está em casa, nos acompanha aí, ó, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso espaço maravilhoso em parceria com a IUPRJ. Pod Idoso é um lugar onde a vivência se transforma em protagonismo em todos os nossos episódios. Aqui você encontrará relatos inspiradores de longevidade, reflexões essenciais sobre envelhecimento, institucionalização, cuidado e garantia dos direitos da pessoa idosa. E você, já faz parte do nosso canal? Se inscreve lá, ó, no YouTube, ativa as notificações, nos acompanhe em cada conteúdo em primeira mão. Também estamos no Spotify, com todo o nosso conteúdo para você ouvir quando e onde quiser. Siga nossas redes sociais, deixa lá os comentários, compartilha com quem também precisa participar dessa conversa. Sua interação fortalece esse movimento e faz toda a diferença para nós. E é claro que não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem eles seria impossível fazer o Pod Idoso acontecer. Farm Idoso, Odontocênio, Missão e Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a IUPRJ. Vocês fazem nossos episódios cada vez mais especiais. E hoje temos também um lanchinho especial da Pituchinha Confeitaria, que traz aqui para os nossos convidados esses salgadinhos e doces maravilhosos. E hoje vamos falar sobre o estímulo cognitivo, autonomia e qualidade de vida para a pessoa idosa. Ela que é especialista na geração prateada, conselheira da Associação Comercial de Economia Prateada e Longevidade, mentora de negócios e multifranqueada do Supera. E é com muita expectativa que trouxemos aqui no Pod Idoso a Tatiana Tavares. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Simone. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês. Deu certo a agenda, né? Deu. É verdade. Tatiana é das nossas, né? Com a agenda super... Lotada, né? Multifunções, né? Sim, sim. Isso também tem a ver com a questão do cérebro, né? De você treinar o cérebro. Você pode explicar um pouco sobre o método Supera, no que consiste? Posso interromper um pouquinho? Pode. Vamos deixar ela se apresentar, né? Porque Sim. a gente apresenta o convidado, mas ela se apresenta melhor que a gente, né? Assim, você já falou as partes principais, né? Eu estou mentora de negócios já há mais ou menos 3 anos, colocando em prática o que eu aprendi ao longo desses 15 anos como multifranqueada do Supera, né? Nessa trilha aí enquanto empreendedora, empresária. Isso me traz uma satisfação muito grande, porque é poder ajudar os empresários a ter sucesso e não ter que passar pelas quedas que eu tive, né? Já fali, já me reergui, então ninguém precisa passar por isso, né? Então a gente, na mentoria, a gente caminha junto com o empresário. Sou fonoaudióloga, né? Hoje eu não atuo mais como fonoaudióloga porque o meu trabalho como multifranqueada me toma um tempo como mentora, enfim. Eu não tenho mais como me dedicar à fonoaudiologia. E como multifranqueada do Supera, hoje eu tenho mais de 1.000 alunos nas minhas 3 unidades, que é a unidade Tijuca, Botafogo e Grajaú. Desses mais de 1.000 alunos, 80% são pessoas idosas, né, geração prateada, que é o público que eu mais me entendo, assim, que eu gosto muito de trabalhar. Tenho crianças, tenho jovens, mas eu gosto muito desse público. E nessa trilha com o Supera, hoje eu tenho quase 30 funcionários, né, administrando essa rede, né, que a gente fala que é o universo Supera. Então, e essa questão do Supera veio da fonoaudiologia? Então, mais ou menos, né? Na época eu prestava serviço na ILPI, né, no Tanque, no CAMP, que é um residencial para idosos. Sim. Conhece? Uhum. Então, é da doutora Fabíola e do doutor Moreno, né? E ali eles tinham uma sócia, a doutora Gisele, que não está mais com eles. E um dia ela chegou para mim e falou assim, para mim não, para a equipe toda, a gente tinha reunião interdisciplinar, né? Ela falou, eu conheci um lugar muito legal, que é uma escolinha para pessoas idosas. Eu falei, escolinha? Como é que é isso? Eu queria saber como é que é esse negócio de escolinha. E aí ela falou do Supera e tal, e eu fui buscar. E foi na época em que eu tive a oportunidade de investir, de fato, num negócio estruturado. Porque eu já era empresária enquanto fonoaudióloga, mas eu não tinha funcionário, né? A gente pega o CNPJ para poder entrar em hospitais e prestar um serviço em instituições.
Então, eu era uma empresária, mas sem administrar uma empresa, né? Uhum. E aí, como eu tive a oportunidade de adquirir um negócio, eu fui pesquisar o que era o Supera na época. Isso há 15 anos atrás. Eu estou fazendo 15 anos agora como franqueado. O Supera completou agora 20 anos. Ai, que legal. E eu estou há 15, ou seja, estou desde a idade da pedra, né? Dentro do Supera. A gente tem um grupo de franqueadas que nós nos intitulamos Dinos. Ganhamos até uma plaquinha com uma patinha de dinossauro. Ah, que legal. Pelo tempo que a gente tem lá. E somos um grupo de mulheres, só mulheres, né? Uhum. O Supera, ele tem essa característica. Hoje a gente até tem um pouco mais franqueados homens, mas a grande maioria são mulheres à frente das unidades. Uhum. É muito legal. E aí, doutor Marcos? Então, vamos a é minha pergunta. curiosidade, né? No que consiste, né, esse método Supera? O Supera é um treinamento cognitivo, né? Estimulação cognitiva. Surgiu através de uma demanda, uma dor pessoal do Antônio Carlos Perpétuo, que é o presidente do Supera, né, o dono. E quando essa dor era para o filho dele, até que ele viu que isso era... Todos podiam ser beneficiados, de qualquer idade, né, com essa metodologia. Vocês imaginem que há 20 anos atrás, ninguém falava sobre ginástica para o cérebro, estimulação cognitiva. Era algo muito novo. Assim como é o perfil do Antônio Carlos, é um cara inovador, de fato, né? Uhum. Então, a primeira ferramenta que ele trouxe foi o ábaco. Vocês conhecem ábaco? Uhum. Então, o ábaco que a gente utiliza é o ábaco japonês. Uhum. E ele fez um treinamento com o filho dele que tinha TDAH e o filho dele melhorou muito, né? No déficit de atenção que ele tinha, na questão de concentração, de foco. E ele viu a oportunidade de criar o Supera. Então, depois o Supera ele foi adquirindo outras ferramentas. Então, a gente hoje trabalha com várias ferramentas, que é o que compõe a metodologia, né? Que a gente tem uma árvore que representa a metodologia, onde a gente tem um embasamento científico, a gente tem o que norteia a gente, a questão ética, comportamental, e as ferramentas. O ábaco é uma delas, né? Onde a gente estimula atenção, concentração, foco, raciocínio, agilidade de pensamento. E a gente fala que é pensamento lateral. Pensamento lateral é o que acontece com a gente todos os dias, né? Você está querendo resolver um problema, você quer virar essa canequinha para cá, mas você tem alguma dificuldade de virar ela para cá, e aí você, nossa, eu não consigo, e você só fica naquela tentativa de virar. Uhum. Só que aí você não vê, você não tem uma abertura de visão, que você tem vários caminhos para você chegar para resolver aquele problema. Então, que a gente também entende como flexibilidade mental. Uhum. Então, a gente trabalha com as ferramentas dessa forma. Além disso, a gente tem jogos, que é o grande docinho dos alunos, né? Eles adoram jogar. Então, são jogos... em sala de aula, são todos jogos que a gente pega, são palpáveis, né? Muitos feitos de madeira, inclusive. Mas a gente tem uma biblioteca de mais de 60 jogos que a gente utiliza com os alunos. Bacana. Trabalha também uma série de habilidades cognitivas. Nós temos uma plataforma online, que é o Sensorial Move, ou Supera Online, onde os alunos também estimulam várias habilidades cognitivas. E aí pode fazer em casa. Qualquer hora, a gente fala. Está esperando o médico, faz. Está esperando alguma coisa, não está fazendo E através nada. do quê? De um aplicativo? É um aplicativo do Supera, que ele acessa pelo telefone celular, como a maioria das pessoas utiliza o telefone, pode ser telefone, tablet ou computador, né? E aí ele também estimula uma série de habilidades cognitivas com essa ferramenta. Legal. Tem as dinâmicas em grupo também, que a gente faz muito, trabalha liderança, capacidade de se colocar, discussão de temas em sala de aula, que a gente faz com os alunos. As neuróbicas, que é a base da ginástica cerebral, né? Que é você fazer alguma coisa que você nunca fez ou você nunca se aventurou a fazer e fazer de uma forma diferente, né? Uhum. Então, exemplos simples. Trabalha para que seja construtiva. Né? Então, exemplos simples, né? Que a gente fala. Você escovar os dentes com a mão contrária, a mão não dominante, dormir num lado diferente da cama, tomar banho de olhos fechados, fazer caminhos diferentes. Isso você pode aplicar, é só você ter criatividade. O dia inteiro você pode aplicar isso no seu dia a dia. Eu já aplico algumas coisas na minha vida. Então. A metodologia ela é composta, né, por todas essas ferramentas. Uhum. Quando a gente fala de pessoas idosas, o Supera ele atrai muito pela estimulação da habilidade socioemocional. Eu falo que é o abre-alas, assim, que é o que acolhe, conquista o nosso cliente, né, o nosso aluno, é ele se sentir acolhido num ambiente onde ele se sente pertencente, onde não só a estrutura ela é propícia para isso, mas a equipe é treinada, foi aquilo que a gente falou antes, né? Treinada para atender esse público. Uhum.
Então, por mais que ele vá, às vezes, com muito receio, porque imagina uma pessoa que está fora de sala de aula há décadas. É verdade. Aí entra numa sala de aula. Ele Pode ser um ambiente ameaçador, né? Mas Exatamente. me conta uma coisa, assim, Sim. que eu tenho curiosidade de saber. Eu sou idosa e aí quero entrar pro Supera. E aí eu faço a minha inscrição, a matrícula, né? É como uma escola. Isso. E aí, por que eu tô falando isso pra você? Pode idoso, pode tudo, Pode. e eles querem saber tudo, Aham. né? Exato, Nosso exato. povo quer saber Sim, tudo. sim, sim. E aí é muito interessante, porque é uma metodologia, né, que bem própria para o nosso público, né? Uhum. Bem prática, né? bem pelo que eu tô vendo prática, aqui. Bem né? prática, é. Então, ele faz a matrícula e aí é o quê? É uma aula por semana, 2 aulas, Tá. quanto tempo? Ok. Aula, no método é uma vez por semana, tem Uhum. duração de 2 horas. Dentro dessas 2 horas, a gente faz um pequeno intervalo entre uma hora e outra para a hora do café. Que é a hora que eles dão uma descansadinha, a gente fala que dá um refresco nos neurônios, né? Dá aquela, baixa um pouquinho, toma café, a gente serve café, chá, tem biscoito. Aí tem integração social, né? Mais ainda, né? Porque em sala de aula eles já falam Já tem bastante. também, Então, ali falam também, conversam. Às vezes, eles encontram com outras turmas, porque a gente faz tudo no mesmo ambiente. Legal. Essas 2 horas, ela faz parte da metodologia. Nas minhas unidades, eu gosto de promover atividades extras. Porque quanto mais se convive, quanto mais a troca, mais a abertura para aprender, mais a abertura para Nossa, isso é ser perfeito. estimulado. Perfeito. Então, a gente tem sempre atividades extras. Então, tem de tudo. Tem do xadrez, a tarde de jogos, a cinema. A gente faz dinâmicas. Já fiz até karaokê. Legal. Na galeria, sabe? Na Tijuca. Lá na Tijuca são 5 lojas dentro de uma galeria. E só 2 se conectam. As outras eu falo que parece toca de coelho. Você sai de uma loja, entra na outra, que entra na outra, que entra na outra. Falei, isso torna dinâmico ali o vai e vem dos alunos, né? E a gente proporciona também festas. Então, por exemplo, no final do ano, saiu até agora, semana passada, o vídeo que o franqueador lançou da nossa festa do final de ano. Eu reuni 250 alunos, né? Tive que encerrar a venda dos ingressos. E aí, banda tocando, dançarino, sorteio. Todo o ambiente, aquele negócio que tira foto 360, sabe? Que fica rodando. Eles amaram aquilo. Legal. Mas Muita me fala brincadeira. desse público, Tatiana. É assim, que eu acho que é que todo mundo quer saber. É um público que apresenta já algum declínio cognitivo, legal você falar disso. ou é um público que tem muita orientação ainda e está buscando Prevenção, né? não ter algum problema cognitivo? Isso é um ponto que eu considero muito importante, né? Eu falo que meu sonho era levar a obrigatoriedade do tema longevidade para as escolas. Perfeito. Quanto mais Concordo. preventivo, melhor. Concordo. O ideal seria as pessoas procurarem na prevenção, antes de sentir a dor. Só que o ser humano só busca na dor, né? Então, a gente tem uma procura muito grande quando as pessoas já têm alguma queixa pessoal, ela sente já, ai meu Deus, eu já estou esquecendo. Às vezes nem é nenhum problema. Mas, na verdade, Supera não é porque você tem problema. O ideal do Supera é você ir para você se manter saudável mentalmente. É para você potencializar as suas habilidades cognitivas e socioemocionais ao longo da vida. Ou seja, é a prevenção. Né? Só que muitos procuram, porque o médico... Eu tenho vários médicos que colocam na receita. Prescrevem, né? Prescrevem, Por quê? Porque eles sabem do nosso trabalho, eles conhecem o nosso trabalho e eles falam para o paciente deles, vai lá e faz Supera, você tem que fazer Supera. Mas se está no médico, dificilmente está no médico porque está ali para prevenção, ele está ali porque por alguma dor. Já tem um diagnóstico. Já apresentou um declínio cognitivo. Então nós temos um público muito variado. Desde pessoas que não têm nada, rígidos, que nos procuram, exatamente, saudáveis, nos procuram porque querem manter, alguns porque já viram um parente, um vizinho, alguém próximo que teve Alzheimer, alguém que desenvolveu alguma doença, e aí eles nos procuram porque estão com medo de ter aquilo ali. Na prevenção, né? É uma prevenção meio no medo, né? Sim. Porque ele já viu alguém tendo. Então, quando convive com uma pessoa com demência, você sabe muito bem o que vem pela frente, né? Então, eu falo que o Alzheimer é uma das doenças mais doídas, é uma das doenças mais cruéis. Tira a qualidade de vida e a dignidade. Dignidade, né? E a pessoa, muitas das vezes, ela continua
movimentando o corpo, mas a mente, ela já não... Já teve uma perda significativa. E aí, você vê uma pessoa viva que o pensamento já está oco, né? Você já não consegue. Me fala uma coisa. A gente sabe que o déficit auditivo, né? A deficiência auditiva Sim. causa, muitas vezes, a questão do declínio cognitivo por conta... Fica aquela coisa, não está entendendo ou não está ouvindo, né? É uma fase de compreensão de expressão ou é por conta da deficiência auditiva? Você tem muitos alunos com deficiência auditiva? Tem, muitos. Inclusive, eu tenho parceria com empresas de protetização auditiva justamente para isso. Porque o que eu faço? Eu promovo, de tempos em tempos, uma triagem dentro das minhas unidades. Então, a empresa parceira ela vai lá, leva o aparelho bacana. E faz a triagem. Então, muitas das vezes, o meu aluno ele nem sabia que já estava com declínio já auditivo e ele detecta ali. Então, aí fica a escolha dele se ele vai querer dar andamento para fazer uma prótese auditiva, alguma coisa assim. Sim. Mas a gente faz muitas palestras dentro... Isso que eu falo que é o extra, né? Porque uma coisa é a aula, que é riquíssima do método, mas a gente faz todo o aparato que envolve esse universo justamente para trazer para os nossos alunos consciência sobre o que é saúde e o que é longevidade. Então, eu levo fonoaudiólogas para falar sobre audição, fisioterapeutas para falar sobre o corpo em movimento. Bacana. A gente passa exercícios, tem aula de dança, e tem aula de alongamento. Eles experimentam muitas coisas. Parceria com farmácias que fazem bioimpedância, fazem testes. Por quê? Porque ali dentro do nosso ambiente ele se sente confortável e seguro. Isso, para mim, é um dos pontos mais importantes das minhas unidades, das minhas empresas. São os meus alunos, os meus clientes se sentirem seguros dentro do meu ambiente. Então, eu tenho parcerias com empresas que são idôneas, sérias, que trabalham em prol da saúde deles. Então, a deficiência auditiva, o declínio cognitivo, ele é importantíssimo para você ter qualidade de vida. Porque a perda desses sinais, né, os neurônios não conseguem mais captar determinada, às vezes, nível da fala ou sons mesmo do ambiente, isso vai causando declínio cognitivo. Sim, sem né? dúvida. Sim. E isolamento, aí vem depressão, vem uma série de coisas. Porque imagina, você ficar falando e a pessoa ficar o tempo todo, tem uma hora que ela começa a se recolher, né? E essa pessoa que é idosa, né, mas que não tem declínio nenhum, você vê uma certa resistência em buscar o método? Porque pensar assim, eu não vou para um lugar que todo mundo que está ali está com algum problema. Eu ia falar exatamente sobre isso, essa interação. Olha, e também isso é ótimo. um foco na questão da intergeracionalidade. Isso, né? Você vai ter ali pessoas idosas, pessoas jovens, né? Assim, eu tenho certeza que para qualquer pessoa que vocês conversem e que você pergunte assim, você acha importante fazer exercício para o corpo? Mesmo que ela deteste, ela vai dizer, sei, eu faço, não gosto, mas eu caminho todo dia. Essa consciência, né, do corpo já temos. Inclusive, já se sabe que o exercício para o corpo, ele também é muito importante para o cérebro, para a estimulação cognitiva, também né? Só que a gente ainda não tem uma consciência de que o exercício para o cérebro ele é tão importante quanto o exercício para o corpo. Por isso, a gente tem preconceito. Então, pessoas que são rígidas, que não têm nenhum problema, são ativas e tal, elas falam, não, eu ainda não preciso. Ainda não preciso. Esse é o grande problema, né? Porque esse é o grande problema. Exatamente. Então, eu venho desde 2024, eu comecei com uma campanha nas nossas redes sociais. Eu trouxe mulheres da minha idade, eu tenho 52 anos, então, de 50 a 60, para darem depoimentos, né? Para mostrar para as outras mulheres que não estão ainda com a gente a importância de se fazer o Supera. E quando a gente fala de mulher, por que eu falo de mulher? Porque é o maior público que nos procura. Nós temos alunos homens, mas é a minoria, porque o homem, infelizmente, não tem essa consciência. A mulher, ela até procura sem ter nada. Ela cuida da saúde. Ela é mais ligada à prevenção. O homem, às vezes, está com problema e não procura. Mas você falou numa faixa etária que acontece muito o esquecimento por conta da menopausa. Da menopausa. Então, eu fiz sobre isso. Então, menopausa. Assim, é um momento assim, crucial para a mulher
e que é importante, né? Ela entender o porquê. Eu até estava falando com ele, e eu estava tentando me lembrar o nome de um bairro. E aí ele falou assim, ele começou a falar todos os bairros. Parece que vai ficando pior. Aí eu não conseguia me lembrar, e ainda não consegui. Essa tentativa de ajuda é péssima. Eu falei para ele, para de falar. Desesperado, né? Aí eu falei para ele, para de falar que eu vou me lembrar. Até agora não me lembrei, mas vou. E é automático, quando você vê, você tá ajudando. Pois é. E ele falava normal. todos. Então, assim, é um momento, né? Eu tô com 53 anos, né? Então, eu tô num período realmente... Eu vou fazer 53 agora. Você tá falando muito bem, daqui a pouco aquela palavra que você fala o tempo todo, cadê? É o Parece brain fog. Aquele buraco negro, né? É isso. Então, assim, é ruim, né? É chato. Sim. Né? E Até são coisas somos que... produtivas, altamente produtivas. Pois é, né? Então, isso é assim, tem muitas mulheres que sofrem muito com isso. Eu, quando comecei a passar por isso, como eu já tinha conhecimento sobre o assunto, sabia que isso era algo que eu me tratando, obviamente, buscando tudo que eu tinha que buscar, isso é uma coisa que vai ser passageira, né? Inclusive, tem um livro que eu recomendo para as mulheres, que é da Lisa Mosconi, que é Cérebro e Menopausa. Eu já fiz até um café literário sobre esse livro. Agora eu gravei um programa que eu tenho, que é o Momento Supera, falando sobre isso, ele deve ao ar agora no sábado, falando sobre menopausa e cérebro, né? Então, dos mitos e daquilo que as mulheres têm medo e o que elas devem fazer. E, obviamente, exercício, reposição hormonal, tudo isso é importante. Mas precisa cuidar do cérebro, né? E cuidar do cérebro requer cuidados básicos durante o dia, né? Durante o seu dia, durante a sua noite. Porque outra coisa que prejudica demais é o celular. É o sono. Celular do lado da cama. Sono. Que acaba despertando bastante. Mas só que o sono, ele fica diferente na menopausa, né? Então, se fazer uma higiene mental, né? A higiene do sono, que a gente fala, né? Antes de dormir. E a menopausa, ela prejudica bastante isso. Então, vira uma bola de neve, né? Tudo junto, né? Sim. E considerando a questão da plasticidade cerebral, do estímulo cerebral, né? Quais são coisas que você tem vivenciado, situações que você tem vivenciado, de que depois que houve o estímulo cerebral, houve um aumento do desempenho, houve uma melhoria, um déficit que foi superado? Eu tenho muitos casos, né? Muitos. Eu acho legal falar que a pessoa vai se identificando, eu tenho isso. Sim. Não dá para melhorar dessa forma. Eu tenho casos de mulheres jovens que tiveram AVC, ficaram com sequelas bem ruins, inclusive da memória, né? E o Supera com a gente, sei lá, deve ter uns 6 anos, porque, assim, na verdade, o método, ele é para 1 ano e meio. Mas isso é o que a gente coloca dentro de um contrato que você assina para lá. Mas, assim, eu tenho alunos com mais de 10 anos comigo. Porque eles querem continuar mantendo, né? Eles querem continuar mantendo. Então, por exemplo, o caso dessa aluna, ela teve uma melhora absurda da memória dela no momento que ela começou. Ela sei lá, eu tenho 52, ela deve ter uns 40 agora. Ela já está com a gente há uns 6, 7 anos, né? Ela teve bem jovem o AVC. Casos de comprometimento cognitivo leve. Então, é aquele declínio leve do cognitivo, né? Não chega nem ter o diagnóstico ainda. Não tem. Mas já tem aquela queixa da rotina, do dia a dia, familiares. Ele mesmo já se queixa, né, de algumas coisas. E quando você fecha o histórico, você vê que já é o início, né? E quanto mais cedo, melhor. Então, teve um caso que a gente foi após 6 meses... Ela veio toda feliz falar pra gente que ela estava muito mais segura, que agora ela não esquecia mais como ela esquecia antes, que agora ela conseguia manter uma conversa, que ela participava, ela se aventurou a participar de grupos de pessoas que ela não conhecia, casos de crianças com TDAH, né, que tinham muita dificuldade na escola, e aí tomam medicamento, faz acompanhamento com o médico e tal, e quando fez o Supera, ajudou nesse processo e identificar a melhora na escola. Não só na escola, como também no comportamento em casa. Vocês fazem um trabalho diretamente com a escola também? Sim, a gente tem um projeto Neuroeducação, que ele pode ser levado para dentro das escolas, né? Assim como nós temos também para as empresas, que é o InCompany. Então, a gente também pode levar metodologia para dentro das empresas. Bacana, isso eu não sabia. Porque dentro das empresas, o que a gente
tem hoje um universo de problemas, né? Sim. Digo, mentais. Sim, né? As sim. pessoas estão cada Sim. vez mais... Até a NR1, né, que está discutindo essa questão de saúde mental. Exatamente, que agora a partir de maio, né, que vai começar a valer. Quando a gente olha para dentro de uma empresa, o que normalmente a empresa ela olha, quando ela olha para os seus funcionários fazendo uma gestão de pessoas, né? De fato, ele vê o quê? Se eu tenho um funcionário que ele não produz tanto, que ele poderia produzir melhor, que ele tem potencial, mas ele não consegue se desenvolver, quando você vai ver uma pessoa que tem um déficit de atenção, Uhum. ou ela tem uma questão realmente, dificuldade em lidar com lideranças, né? Uhum. Tudo isso a gente consegue trabalhar. Então, a gente consegue fazer esse trabalho para desenvolver dentro das empresas, não só lideranças, como toda a equipe para que ela apresente melhores resultados para a empresa. Então, quando você tem funcionários que têm habilidades cognitivas desenvolvidas, obviamente você vai ter uma empresa com uma produção melhor. Né? E uma coisa que, para mim, agora ressaltou, não é só a questão da habilidade cognitiva, também acaba sendo atrelada à convivência social. Sim. A questão social, da pessoa conseguir ter a sua fala, né, se portar, ter a sua voz, Sim. ter a sua posição. Então, bem interessante. É o comportamento, né, que é o que fala mais alto, né? Então, A pergunta que todo mundo quer ouvir. Funciona? funciona. Inclusive, eu só não posso ainda apresentar aqui, mas a gente tem uma pesquisa com a USP, Ah, legal. que muito legal. foi publicada numa revista internacional. Porque você valida, né? que Então, bom. isso é muito Agora a interessante. gente tem validação científica com a equipe da USP, que foi feito. Muito E agora, em legal. março, vai ser lançado com a imprensa. Muito legal. Então, é bem Porque, assim, bacana. até pouco tempo atrás, eu falo, por exemplo, minha avó, ficava fazendo palavra cruzada o dia inteiro. O pessoal reclamava, eu falei, deixa ela. É a Aham. forma que ela tem ali de se manter ativa, com a mente ativa. Então, você não Ah. tinha muita ferramenta para fazer essa Sim. ginástica cerebral, para Sim. fazer essa plasticidade, né? Então, isso é bem legal. É. Bem inovador. Assim, eu acho é fundamental que você faça palavras cruzadas Sim. e tal. Mas, assim, o que acontece? Quando uma pessoa, e quem faz muitas palavras cruzadas, faz com pé nas costas, né? Uhum. É igual, eu faço sudoku nível hardcore. O que acontece? Quando você domina algo, que você já faz aquilo com uma destreza muito grande, aquilo já não é mais uma estimulação cognitiva no potencial que pode ser. Claro, continue fazendo. Não é mais um desafio, né? Uhum. Mas, exatamente, a base da ginástica cerebral, da estimulação cognitiva é novidade, variedade e desafio crescente. Uhum. Isso é a base, são esses 3 pilares que norteiam a estimulação cognitiva. Então, mas Tati, eu já aprendi a ferramenta e aí, não é mais novidade? Sim, mas só que a gente tem uma variação dentro das ferramentas e um desafio sempre constante. Vocês terem uma ideia, as apostilas, elas foram construídas, né, num espiral de nível de dificuldade. Ah, legal. Porque senão, imagina, você pega algo fácil, eu comecei no fácil, daí eu vou e fica difícil, e aí? Agora do difícil em diante, Tem que mais eu o faço? quê, né? É. Então, esse espiral, ele faz o tempo todo, fácil, médio, difícil, fácil, médio, difícil, fácil, é o tempo todo Mas assim. vocês têm alguma ferramenta de avaliação? Por exemplo, tem algum score de um rating cognitivo, por exemplo, um CDR, ou um PPS, né, a avaliação de cuidados paliativos, que a gente consegue ver a possibilidade, a funcionalidade daquela pessoa? Você consegue quantificar isso? E avaliar antes e depois, né? Nosso método, ele é pedagógico, Uhum. né? Ele não tem a função terapêutica. Então, tanto é que... diagnóstico. Exatamente, Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não damos diagnóstico, assim como a gente não faz tratamento. Uhum. Só para poder explicar melhor isso, né? Toda a equipe pedagógica ela é composta por educadores. Quem ministra as aulas são educadores. Uhum. Tati, mas uma fono poderia? Claro, uma psicóloga. Mas eu tenho, todos os meus educadores, eles são da área de educação. Né? Por quê? Porque eu não quero os outros. Não, é porque na triagem que eu faço, dentro desse universo didático, eu acabo escolhendo, de fato, educadores para trabalhar. Isso já é um ponto, né? O que nós temos de ferramenta que a gente consegue acompanhar, aí sim, a evolução desse aluno? É o Sensorial Move, que é o Super Online. Por quê? Quando ele joga os jogos desse aplicativo, que ele tem que fazer exercícios ali, tanto é livre, ele pode fazer a hora que ele quiser, mas a gente também direciona. Ali eu gero números e estatística daquele aluno. Ah, interessante. Então eu consigo acompanhar
como que aquele aluno está dentro daquelas habilidades cognitivas quando ele joga aqueles jogos. E, obviamente, a gente também tem um feedback que a gente dá constantemente para os nossos alunos, que é a avaliação que nós fazemos em relação à observação e também ao score dele de exercícios que ele faz. Porque a gente coloca meta para os alunos dentro, eu falo assim, o Supera, apesar dele estar inserido numa turma de até 12 alunos, não passa disso numa turma, é uma caminhada individual também. É Sim. em grupo, Sim. mas ela é individual. Por que tem que ser individual? Porque cada aluno tem o seu tempo. A gente coloca os alunos respeitando um perfil cognitivo, etário e social. Para quê? Para que ele possa trocar com aquele grupo, se sentir de fato incluído, que ele Dentro possa daquele de grupo. fato ter um acolhimento, uma troca. Porque se ele está com pessoas que não tem muito, não estão no Imagina. nível dele, Se eu coloco uma pessoa que é ativa, produtiva, numa turma de pessoas mais lentas, com déficit Não pode adicionar o cognitivo. outro também, né? Não cabe. Então, e dentro disso, a gente promove metas tanto em sala de aula, para a quantidade de exercícios, então a gente controla a quantidade de exercícios, e também ele leva exercícios para fazer em casa. Então, ele tem o dever de casa. mas deve ter um perfil que é um perfil mais procurado. Qual é? Perfil mais procurado. Para o método, né? Ah, sim. São as pessoas idosas. Você diz isso? Perfil de pessoas? Isso. São pessoas idosas, na sua grande maioria, que não apresentam um diagnóstico de demência ou de Alzheimer. Elas vêm porque estão preocupadas, estão Esquecendo uma coisa ou esquecendo. outra. É aquela coisa que hoje a galera dos 40 já se queixa, né? Mas Eu ia ele já falar vem. exatamente isso. Se for de 50, eu tô com 43, já me esqueço de um monte de coisa. Porque Às vezes a não sei se é tecnologia estresse, ajuda, se é mas também mente, atrapalha. Se foi pós-Covid também, que teve também isso, né? Também. Muito pessoas se queixando de perda de memória. Mas a atenção, ela caiu bastante à medida em que a gente ficou muito dependente das redes sociais, né? As telas. As telas. Então, é uma coisa que você vai provavelmente concordar comigo. Você, quando está vendo o feed do Instagram, ou você É muito está estímulo, né? em um jornal, alguma coisa. Te prende, né? Não é isso, só isso. A questão é, presta atenção, você rola, aí você vê o título de alguma notícia ou alguma postagem. Aí você fala, ai, que legal, gostei desse negócio aqui, deixa eu ver. Aí você começa. Primeiro parágrafo, se você acha que você já entendeu, o que você faz? Passa. Próximo. Aí você vai para o A WhatsApp. atenção está o tempo todo superficial. Você não se aprofunda. Não se aprofunda em nada. Por Vem, isso mesmo. e fora que a tela ainda tem assim. Você tá com a tela, vem. Você tá, Aí vem a notificação. vem uma notificação. Não, o fulano tá me chamando. Deixa eu responder aqui. Aí você interrompe. Aí você interrompe. Aí você fala, não, mas. Aí aparece uma música do Instagram na hora que você volta. Fala, essa pessoa aqui tá se apresentando aqui assim. Pronto. Aí aparece outra mensagem. É estímulo. Daqui a pouco você se pergunta assim: o que eu tô fazendo mesmo? E quando você vê que é tudo. Tem uma engenharia por trás disso. É tudo, né, programado. Para te prender de tempo de tela, para você realmente passar por vários conteúdos. Quando você vai olhar lá no seu celular, quanto tempo você ficou? Sim. É ótimo. Mostra lá quanto tempo você ficou na rede social, quanto tempo você ficou aqui. Pois aí você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanta coisa que eu podia ter feito. Exato, tempo produtivo, né, que eu perdi ali. E uma questão até que é interessante falar é que hoje também é tudo muito rápido. Então, por exemplo, antes, quando eu queria falar com meu pai, eu tinha que esperar ele chegar em casa para conversar com ele. Agora manda uma mensagem, você tem que responder em tempo real, senão para a pessoa, para o cliente, para o familiar, você não está dando atenção. E você acaba ficando perdido com tanta demanda que você tem que responder rápido. E às vezes você não consegue nem raciocinar naquilo que você está respondendo, porque você precisa responder, né? E aí eu acho que também acaba dando também um problema no cérebro, digamos assim. Porque é muito estímulo, é muito desafio ao mesmo tempo. Você se sente na obrigação de dar conta de muitas demandas, né? Então, essa questão de multitarefa já caiu por terra. Não existe isso. Não existe multitarefa. O cérebro envelhece. Você concorda com isso? Sim, tudo envelhece. E ele se fortalece também. Também, com certeza. Né? Então, assim, a gente, da mesma forma que a gente fortalece o corpo, a gente consegue fortalecer o cérebro. Sim, né? sim. Então, trazendo um pouquinho para nosso público aqui, que a gente fala muito da pessoa idosa institucionalizada, essa é uma das grandes diferenças, né, de você manter essa pessoa idosa em casa e a pessoa idosa institucionalizada. Porque a pessoa idosa, que ela ficando em casa, você não tem a quantidade de estímulos que institucionalizado ele tem. Né, das terapias que ele faz e tal, a integração social. Então, assim, é claro que normalmente esse público, ele é um pouquinho a mais do que esse que está com você, porque ele já tem um declínio cognitivo mesmo, muitas vezes, né, em a grande maioria das instituições, e a gente consegue perceber que
ele estimulado, ele funciona de uma forma e não estimulado funciona de outra forma, completamente diferente. Você vai comparar, são duas pessoas no mesmo nível de doença, uma em casa e outra institucionalizada. Sim. Você vai ver que a institucionalizada está numa situação bem mais confortável, com mais qualidade, né? E é o que deve acontecer fazendo o método, né? Os que iniciam o declínio cognitivo e não fazem nada, e os que realmente exercitam o cérebro, né? Sim. E eu trabalho muito com curatela, né? Pessoa idosa com curatela. E eu verifico que, muitas vezes, a gente entra com a ação, existe um declínio cognitivo, já apto àquela pessoa a ser curatelada, mas num pequeno decurso de prazo há uma degradação absurda, uma evolução absurda dessa perda cognitiva. E é interessante falar de ginástica cerebral, de plasticidade, né? De técnicas nesse sentido, porque você pode retardar ou até mesmo paralisar, né? Deixar aquilo de uma forma estável, para não avançar muito. Sim. E tem muitos casos assim lá que você vivencia nesse sentido? Sim, sim. Esse declínio cognitivo que você colocou, quando ele é muito acentuado, né, normalmente está atrelado a uma internação, um trauma, quedas, né? Em geral, causam um declínio cognitivo mais rápido, né, na pessoa idosa. E a gente vê, sim, casos incríveis de pessoas que fazem... Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 alunos com 100 anos que farão 101 anos esse ano. Que bacana, bacana. Ano passado eu fui na festa da Dona Maria, quando fez 100 anos. Que legal, que legal. Dona Maria vai uma vez por semana fazer a nossa aula, e ainda vai nas atividades extras da filha que leva ela. E o seu Gilvan, que faz online. Ele não vai, ele faz de casa a aula e de vez em quando ele aparece lá para tomar um cafezinho com a gente. Então, Dona Maria... Então é possível fazer online? Sim, nós temos turmas online. Eu, particularmente, gosto do presencial. Sim. Calor humano. Nada substitui. Não, integração social. Porque essa integração é fantástica. Mas tem alunos que se adaptaram por conta da pandemia, né, ao online. E o seu Gilvan é um caso típico de uma pessoa de 100 anos que faz online. E tá ótimo, faz contas de divisão, gente, no ábaco. Eu não sei fazer. O presencial, ele acaba focando bem na questão do isolamento social, que o idoso acaba apresentando, né? Sim. A aula online, ela também é em grupo. Né? Então, ele vê na tela os outros alunos, há uma interação, um bate-papo, mas aí a gente depende de uma internet boa, né? Apesar de hoje todos terem acesso, né? Digo, os alunos, eles têm acesso a uma boa internet, mas mesmo você tendo boa internet, quantas vezes não cai, né? No meio de uma live, aí você trava na tela, né? É desesperador. Então, eu prefiro o presencial, porque ele traz mais essa troca, né? Mas é legal saber que tem online, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção. Sim, E até aí- para levar, para transportar. sim. né? Isso não vai impedir Eu tenho ela... muitos alunos que vão com cuidadores, acesso. né? Esses que têm um pouco Isso que eu ia mais. te perguntar, como é que você acha que a família e os cuidadores podem incentivar isso? Bom, eu acho que a primeira coisa para incentivar é a família fazer o supera, né? É. Porque o exemplo é a melhor coisa. Porque Sim. às vezes você fala, mãe, você tem que fazer, pai, você tem que fazer, tá aí, você. Vamos fazer? Eu vou fazer com você. Não precisa ser na mesma turma, mas quando ele mostra que aquilo ali não é o fim da linha, né? Que, na verdade, aquilo ali é para todos, isso é o maior motivador que tem para uma pessoa, dela saber que ela não está fazendo porque é ela, que é fora da curva da família, que está com problema e vai fazer. Então, quando a família se conscientiza que é para todos, é para todas as idades, porque o supera de 6 a 100. Né? A gente também tem uma lá no Grajaú, que foi Grajaú? Que fez 100 anos também, comemorou 100 anos agora. Então, assim, aí eu tenho crianças de 7 anos. Então, a família, quando ela entende que aquilo é para todos, ela consegue incentivar mais. Eu tenho cuidadora que se matricula junto com o seu, Que bacana. o seu cuidado, né? É. Isso é um incentivo enorme. Então, às vezes, eu tenho um casal onde quem precisa fazer, que foi indicado, foi a esposa, mas o marido entra junto. Bacana. Aí ele vê, quando eles entram junto, ele fala, nossa, eu devia ter feito isso aqui antes, porque está me proporcionando uma rotina muito mais dinâmica, ativa. E tem dentro desse todo essa metodologia, você estimula a autonomia? Ótimo. Isso eu falo que é o maior presente que Deus deu para a gente, é a autonomia e independência. E quando uma pessoa perde isso, é terrível você perder a sua independência, a sua autonomia.
Porque às vezes você não tem uma autonomia, uma independência motora, você tem que usar uma cadeira de rodas, uma bengala, um andador. Mas se você tem a sua autonomia e independência mental, Exatamente. você faz o que você quiser. Se expressa, manifesta suas vontades. Exatamente. Isso é uma das coisas que os alunos mais percebem. Manter a sua autonomia. Eu falo, mandar aonde você quer ir. Mandar, que eu digo assim, mandar nele mesmo, né? Mandar nos outros. Mas sim. é ninguém mandar nele. Né? Na verdade, ele determinar o que ele quer comer, onde ele quer ir. Os nossos pés só vão onde a nossa cabeça quer. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da metodologia, que é autonomia, independência. Eu falo vitalícia. Eu gosto de usar porque quem não quer, né, até o último dia que Deus determinar, ser independente e ser autônomo dentro da sua vida. Né? Então, quando você falou a questão da longevidade, uma coisa que eu gostaria de colocar também, ressaltar, que se fala muito hoje, tal, que é o termo reserva cognitiva. Quando a gente trabalha, estimula o nosso cérebro, a gente enriquece essa reserva cognitiva. E a reserva cognitiva, ela é pautada em vários pontos, né? Então, boa alimentação, exercício físico, convívio social e tal, exercício para o cérebro. Então, o que compõe uma boa reserva cognitiva? É você ter uma saúde integral, né, onde você cuida de todos esses pontos. Mas a maioria olha o quê? É a alimentação, exercício físico, né? Eu vou fazer um yoga, um pilates, mas exercício para o cérebro. Exato. Aonde que ele entra aí? Parece até um tabu, Tem que né? entrar. Mas porque quando você fala de saúde mental, infelizmente, ainda é tabu. Ainda é tabu. As pessoas falam, saúde mental é problema. Não é. Ela é tá solução. Que Exatamente. Então, reserva cognitiva é um termo, um tipo, né, de assunto que se fala muito hoje. Existem pesquisas, tem um cientista, o David Snow, que ele fala sobre isso, uma pesquisa que ele fez. Ele fez essa pesquisa com essas freiras numa instituição, elas não tinham nenhum sinal de demência e morriam com 100, 104 anos e tal, super produtivas. E elas participaram dessa pesquisa e autorizaram a autópsia no cérebro. O que ele verificou? Tem uma delas que fica em evidência no estudo, na pesquisa, Ana Maria, né? Ela acho que morreu com 103 ou 104 anos, e ela tinha Alzheimer. Mas ela não tinha nenhum sinal de Alzheimer. Nenhum. Por quê? Porque ela tinha uma boa reserva cognitiva. Reserva cognitiva, né, para poder significar, é você conseguir driblar traumatismo craniano, AVC, Alzheimer, o que for, porque o cérebro ele encontra caminhos alternativos para manter a função. Então, por mais que você tenha uma área lesionada, a reserva cognitiva ela proporciona que encontre canais alternativos para você manter a sua fala, para você manter a sua deglutição, para você manter o seu movimento e para você manter a sua cognição. É a sua abastança cerebral, não é isso? É isso. Isso é legal, você vê isso com músico, às vezes tem acidente e o cara reaprende a tocar com a outra mão, inverte o instrumento. É isso aí, reserva cognitiva. Bacana. É isso. Porque Eu aprendi. É mais ou menos assim, né? O cara que ele tem uma reserva financeira e aplicações em vários segmentos. E aí, isso aqui tá ruim, ele tem isso aqui, ele tem isso aqui. Consegue migrar para outros, né? E ele vai tendo outros acessos e ele consegue se manter estável ali, né? Financeiramente falando. É mais ou menos o que acontece. Boa analogia, gostei. E é possível aumentar e preservar essa reserva cognitiva através dos exercícios. É como a musculação. Quando a gente faz musculação, você hipertrofia o músculo, né? Então, ele cresce. Lógico que o cérebro não cresce. Imagina se crescesse aquele megamente, né? Não, isso não acontece, gente, calma. Mas você aumenta, ele fica mais robusto no que diz respeito à cognição. A conexões, né? Isso, conexões. Se fosse mais forte, né? Isso. Não cresce, mas fica mais forte. A rede neural, as sinapses. É isso. Bacana. Mas diz pra gente, Tatiana, eu sempre fico olhando para aquele relógio ali, que ele é nosso inimigo. Mas diz pra gente o que você pode deixar, assim, de mensagem para as famílias, para as pessoas idosas que estão nos ouvindo, para que eu tenho certeza que elas se preocupam em não perder a memória. Bom, longevidade, como eu falei no início, né, é algo que tem que ser... Vamos falar das famílias, né? Famílias, a gente olha a família, o que a gente vê? Crianças, né, adolescentes, adultos e as pessoas idosas, né? Que é o que todo mundo quer passar pela vida, né? Chegar, né? Fazer o ciclo completo. Então, as famílias, o que eu falo é,
olhem para a longevidade da sua família, né? Então, assim, o quanto antes eu me inteirar dessa consciência da longevidade saudável, que é cuidar do meu cérebro, seja com atividades físicas, atividades para o cérebro, alimentação, meditação. Agora eu estou estudando sobre meditação, estou achando muito, muito, muito bom. Tudo isso traz para a família essa consciência, que eu falo que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente reverbera, mais a gente multiplica isso. Então, eu extrapolo a bolha da minha família e levo para os vizinhos, para os amigos. Então, quanto mais se fala sobre isso, sem medo de falar sobre saúde mental. Porque é aquilo, quando a gente perde a nossa independência mental, acabou. Você não tem bengala para o cérebro, não tem andador para o cérebro, não tem cadeira de rodas para o cérebro. Acabou. Então, quando você tem uma boa reserva cognitiva, aí sim, você tem uma vida longeva, saudável, onde eu vou poder cuidar de mim e cuidar de quem está comigo, né? Então, olhem para a longevidade no que diz respeito a todas as fases da vida. Olhem para os filhos, para os netos, né? Para os tios, para os sobrinhos, para todo mundo. Bacana. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Uma aula. Papo assim, nossa, cheio de informação, né? Que bom. Teria com certeza 1000 outras perguntas aqui, né? Sem dúvidas para ter. Vamos ter que marcar de novo. Vamos marcar de novo. Tem um monte de pergunta aqui, ó, retiro. Nem conseguiu. Um brindezinho dos nossos parceiros aí, patrocinadores. Que legal, para você. Obrigada. E com certeza a gente vai marcar alguma outra vez aí para você falar mais coisas, porque dentro desse seu currículo aí tem muita coisa. Obrigada. Eu adoro falar, perceberam, né? Quanto mais falar sobre esse assunto, eu acho que melhor o mundo fica. Tem né? reserva cognitiva à vontade. Já vou correr atrás da minha já. Isso. Gente, o envelhecimento não é pausa, é continuidade. O cérebro continua estimulado, respondendo com vitalidade. Porque viver mais faz só sentido se for com qualidade, autonomia e dignidade. E é claro, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem eles seria impossível fazer o Pós-Idoso acontecer. Farm Idoso, Odonto Sênior, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Vocês fazem nossos episódios cada vez mais especiais. E você que nos ouviu até aqui, fica aqui um convite, hein? Compartilhe esse episódio, espalhe essa conversa maravilhosa por aí, porque é muito importante para nós. E até o próximo episódio.